Boa tarde, vereadores e vereadoras, ao público presente, aos vereadores online. Sejam todos bem-vindos aí, prestigiando a nossa sessão através das nossas redes sociais. Nesse momento faremos a confirmação do quórum. Vereador Ademir Honorato, presente. Vereador Aldinei Potelec, ausente. Vereador Antônio Manuel. Presente. Vereador Arleu da Silveira, ausente. Presente. Vereadora Camila do Nascimento, presente. Vereador Dailton Feuser, presente. Vereador Edson Paiol, presente. Vereadora Giovana Benedetti, presente. Vereador Jair Augusto Alexandre, presente. Vereador José Paulo Ferrarese, presente. Vereador Júlio Kamiski, presente. Vereador Moacir da Jori, Presente. Vereador Salésio Lima, presente. Vereadora Solange Barpi. Presente. Ok, presente. Vereador Valmir de Agostinho, presente. Vereador Zairo Casagrande. Presente. Presente. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos nesse dia 16 de junho de 2020, terça-feira, os trabalhos da 40ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa e da 18ª legislatura, conforme resolução número 10/2020. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura da Bíblia. Salmo 50, versículo 1 e 2. Ó Deus poderoso, ó Senhor, falou e chamou a terra desde o nascimento do sol até o seu ocaso. Desde Sião, a perfeição da formosura. Respondeu Deus. Resplandeceu Deus. Solicito agora que faça a leitura do expediente. Indicação 261 e 262, 2020, de autoria do vereador Zairo Casagrande. Requerimento número 205, 2020, de autoria do vereador José Paulo Ferrarese. Requerimento número 206, de 2020, indicação número 263, 2020, e projetos de lei números PL 52, 2020, e PLs números 3 e 4, de 2020, de autoria do vereador Zairo Casagrande. Requerimento número 207, de 2020, de autoria do vereador Ademir Honorato. Indicação número 264, de 2020, de autoria do vereador Jair Augusto Alexandre. Indicação número 264, de autoria do 2020, de autoria do vereador Jair Augusto Alexandre. Indicação número 265, 2020, e requerimento número 208 a 210, de autoria do vereador Ademir Honorato. Requerimento número 211, 2020, de autoria do vereador Edson do Luiz do Nascimento. Indicação número 266, 2020, de autoria do vereador José Paulo Ferrarese. Requerimento número 212, 2020, de autoria do vereador Jair Augusto Alexandre. Projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal do Legislativo número PLO LEG 1/2020, de autoria da mesa diretora. Ofício designando o vereador Jair Augusto Alexandre como líder da bancada do PL. Serei, senhor presidente. Terminado o expediente e não havendo tribuna livre, passamos para o horário político. Com a palavra a vereadora Camila do Nascimento. Declina. Com a palavra o vereador Salésio Lima. Vossa Excelência põe 3 minutos e meio. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, público que nos acompanha remotamente e também os nossos vereadores. Senhor presidente, na manhã de ontem, a comissão de obras, representada por mim, pelo vereador Edson do Nascimento, nobre vereador Ademir estava num outro compromisso e o Feuser também. Mas nós fomos convidados para fazer uma visita na estação de tratamento da Vila Selinge, onde a presidente, a dona Valdete, lá do bairro Dembosque, nos convidou, junto com a Aline, para nós estar olhando aquela estação. Há uma desconfiança muito grande de que o projeto ele seja semelhante àquele da Santa Luzia.
Pois bem, nós marcamos e o Gilberto então nos convidou para ir até a Casan, e na segunda-feira nós estivemos lá, junto com a presidente Valdete, vereador Edson, como falei, e aí fomos muito bem recebidos pelo Gilberto, que nos atendeu prontamente e explicou para nós de todo o envolvimento dele a partir do momento que ele assumiu, mas também nos deixou uma dúvida que dali para trás há sim um questionamento. Por quê? Na audiência do bairro Dem Bosque foi apresentado um projeto, e depois na segunda audiência da Vila Selinge foi apresentado um segundo projeto. E aí lá naquele determinado momento, nem o próprio Gilberto, ele disse que vai pegar mais umas informações, e nós vamos ficar aguardando então, enquanto comissão de obras, a resposta dele. Esperamos, e pelo conhecimento que nós temos tido dele e a atenção que ele tem dado para nós aí da comissão de obras, desde já eu agradeço, que ele traga sim um parecer de o que está ali. Ele se comprometeu que, se porventura for daquele mesmo estilo o projeto e que tenha que mudar, ele vai fazer o esforço total para mudar. Então nós da comissão de obras estamos acompanhando e vamos continuar fiscalizando aquela estação de tratamento também lá na comunidade do Dem Bosque, Vila Selinge. Então, dessa forma, eu agradeço mais uma vez a atenção que o Gilberto da Casan nos deu. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador Zairo Casagrande. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e meio. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadoras e vereadores, né? Boa tarde a quem nos acompanha pela rede social. Na verdade, eu vou continuar a fala de ontem a respeito de leis que são aprovadas na Câmara de Vereadores e, infelizmente, não são levadas a cabo pelo Poder Executivo. Eu vou falar, então, das 13 emendas ao orçamento municipal. As primeiras 4 são de minha autoria, emenda 1, 2, 3 e número 4, autoria vereador Zairo Casagrande, aprovadas pelo conjunto de vereadores. A emenda número 5 ao orçamento é emenda do vereador Júlio César Colombo. A emenda número 6 ao orçamento é do vereador Salésio Lima. A emenda número 7, também do vereador Salésio Lima. A emenda número 8 ao orçamento municipal 2020 também é do vereador Salésio Lima. A emenda número 9 ao orçamento municipal 2020 também é do vereador Salésio Lima. A emenda número 10 é do vereador José Paulo Ferrarese. A emenda número 11 é do vereador Ademir José Honorato. A emenda número 12 ao orçamento municipal é do vereador Edson Luiz do Nascimento. Eu vou ocupar mais o meu tempo com a emenda número 13 e a 14, porque são emendas de todos os vereadores. Então, eu faço um pedido ao Executivo, em se tratando da assinatura dos vereadores, que tenha esse olhar, né? Esse recurso de 1 milhão dessa emenda número 13 destina-se à pavimentação asfáltica das ruas do Porto Seco, localizado no bairro São João, em Criciúma. Então, consta a assinatura de todos os vereadores, e eu acredito que, por ser lei, o Executivo deveria dar o exemplo para a sociedade e fazer ele. A emenda número 14 trata de R$500 mil. Esse recurso destina-se à recuperação das calçadas e passeios públicos numa extensão de 1.000 metros a partir do terminal rodoviário central. Então, começa-se a resolver a questão das calçadas, e temos aqui, então, a assinatura também dos 17 vereadores. Então, eu faço de novo esse lamento triste do não cumprimento pelo Paço Municipal de leis que essa casa tem aprovado, nesse caso, com a assinatura dos 17 membros dessa casa. Eu entendo que é uma questão de consideração a um poder, um em relação ao outro. E não executar, não coloca o desprestígio do presidente ou do vereador que fez emenda, coloca o desprestígio de todo o poder legislativo de Criciúma. Então, faço mais uma vez aqui um apelo, um lamento triste, para que o Poder Executivo dê o exemplo ao cidadão
e cumpra as leis que são aprovadas nessa casa. Muito obrigado, hein? Com a palavra, o vereador Jair Alexandre. Vossa Excelência põe 3 minutos e meio. Senhor presidente, membros da mesa, senhores vereadores, vereadoras, público que nos acompanha pelas redes sociais, meu boa tarde, shalom a todos. Senhor presidente, estava vendo uma matéria em uma rede social do jornalista Alexandre Garcia, de uma campanha no Japão, que tem como tema, da Cruz Vermelha, que tem como tema, não deixe o medo entrar em sua casa. E o medo, na verdade, é um sentimento terrível que leva ao pânico. O pânico leva à depressão. E a depressão diminui a imunidade do ser humano. E nós temos convivido com esse vírus desde março para cá, e as mídias diariamente têm divulgado não uma informação, mas boa parte da mídia tem gerado mais medo do que a informação. As pessoas estão trancadas em suas casas. Aquelas que devem ficar em casa, fiquem em casa. Mas deixem de ouvir ou de assistir esse tipo que não é informação, vai gerar mais medo. Gera mais medo, e gerando medo vai gerar pânico. E o pânico leva à depressão, é o isolamento total das pessoas. Temos sim que cuidar, fazer a nossa parte, principalmente os grupos de riscos, mas nós temos uma vida toda, e nós somos aqui vereadores, vereadoras, nós temos uma grande responsabilidade nesse município também de gerar, não medo, mas gerar otimismo, gerar fé, gerar esperança, né? Porque eu tenho certeza absoluta, essa pandemia, ela vai passar e já está. Lógico, com todos os cuidados, porque nós temos uma vida toda pela frente. Olha essa campanha que eu achei tremenda no Japão, da Cruz Vermelha. Não deixe o medo entrar em sua casa. Né? Porque se você deixar o medo, o pânico vai entrar. E se o pânico entrar, vai entrar a depressão. E a depressão, todos nós sabemos quantas pessoas deprimidas que existem no nosso município, no nosso estado, na nossa nação brasileira. Então vamos gerar fé, vamos ser otimistas, vamos gerar esperança no coração das pessoas. Já tem uma pesquisa feita que as pessoas religiosas, doentes, elas alcançam a cura com maior eficácia ainda, por exercer uma fé, um otimismo, uma crença em Deus. Trago essa palavra diante de um tema que eu achei muito importante. Não deixe o medo entrar em sua casa. É isso, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Solange Barbe. Vossa Excelência põe 3 minutos e meio. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, colegas vereadores. Eu gostaria hoje de colocar aqui a minha indignação com o que a gente está vendo a respeito do saque do auxílio emergencial. A gente está pelas redes sociais, eu tirei um tempo e fiquei no site, né, que trata desse assunto, e a gente percebe o número de pessoas que sacaram esse dinheiro sem necessidade. Enquanto nós sabemos que muitas pessoas, não que elas não tivessem o direito, elas têm o direito, mas elas têm dificuldade de acesso. E nós estamos agora ouvindo assim, o meu CPF foi clonado, não, eu peguei esse dinheiro para ajudar a minha faxineira. É tudo mentira. Tá? CPF clonado por uma conta na própria Caixa Econômica, no Banco do Brasil, isso não existe. Tá? Se queria ajudar a faxineira, que botasse o CPF da faxineira. Então, assim, estou muito envergonhada, porque muitos de nós políticos, a gente é taxado de corrupto. Todo mundo fala da classe política, né? A minha própria família me cobra muito, né, de eu estar no meio dessa classe, que diz que é
Mas, afinal de contas, quem é o corrupto? É o político ou é o povo? Então, não adianta a gente exigir dos políticos que eles tenham coerência, né, que tenham que pensem um pouquinho no povo, quando o próprio povo faz a corrupção. Então, hoje eu queria externar a minha indignação. Gostaria, inclusive, de ver se nós temos como ter alguma medida, mesmo sabendo que isso cabe à Polícia Federal, porque, né, se trata do dinheiro de um recurso federal, mas que seja aplicada a multa de estelionato de 1 ano a 5 anos de prisão para essas pessoas que cometeram isso, porque isso é crime. Tirar o dinheiro de quem precisa é crime. Tá? Então, acho que nós, como vereadores, como representantes do povo de Criciúma, em Criciúma a gente viu muito disso, muitas pessoas conhecidas, né, de pessoas de classe, não é nem média, de classe alta mesmo, pegando o recurso. E dizer que foi enganado, mas pegou o dinheiro do banco. Se fosse engano, teria ido no banco e teria dito que não teria esse direito. Então, eu gostaria de hoje externar a minha vergonha para essa população de Criciúma que fez isso com o dinheiro que eles não tinham direito. Muito obrigada, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Antônio Manuel. Vossa Excelência põe 3 minutos e meio. Senhor presidente, senhores vereadores, demais pessoas que nos acompanham, a minha falação, coincidentemente, vai no mesmo segmento da vereadora Solange Barco, que ontem eu já comentei sobre o servidor público do Estado e o servidor municipal, que aderiram a esse dinheiro, essa necessidade, deixando aqueles que realmente precisam ser. E eu abrindo o site também, vereadora Solange, eu também me surpreendi, porque eu vi pessoas ali, se vocês abrirem o site, vocês vão se surpreender, de Criciúma, quantas pessoas de uma classe alta que pegaram esse dinheiro. Isso aí, para mim, eu considero isso aí um roubo, na minha opinião. Isso é um absurdo, tirando de quem não tem e ficando esse dinheiro com quem tem. Eu acho que realmente a Solange foi muito feliz quando ela colocou que isso aí tem que ter algum movimento ou coisa parecida para que a Polícia Federal ou alguém tome algumas medidas no sentido de recuperar esse dinheiro que para mim eu considero como se fosse roubado dos cofres públicos, isso daí que é um dinheiro do cidadão brasileiro no todo, que paga o seu imposto, trabalha, e aquele que realmente hoje está desamparado, se é um prato de comida na mesa, um desempregado ou coisa parecida, que tanto precisa desse dinheiro, não vai ter, porque as pessoas de bem estão pegando, aqueles que têm estão pegando para eles. Então, eu também, é um repúdio meu, da minha parte, que eu considero isso aí realmente uma vergonha para nós que vivemos numa cidade como Criciúma, ter pessoas bem pegando dinheiro que não é devido. Então, essa falação, a minha indignação e meus parabéns, Solange, que tu também levantou esse assunto, que hoje eu também, abrindo o site, ouvi essa vergonha aí. Seria isso aí, senhor presidente. Com a palavra, vereador Arleu da Silveira. Declina. Com a palavra, vereador Dailton Feuser. Declina. Com a palavra, Giovana Benedetti. Declina. Com a palavra, o vereador Tita Belloli. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30. A questão de ordem depois da fala do vereador Tita, pode ser? Pode ser, obrigado, presidente. Boa noite, vereadores, vereadoras, ao público presente. Subo à tribuna novamente para falar sobre a Coopera. Hoje nós tivemos a infelicidade que aquela situação que nós conversamos do governo do Estado, com o governador e com o chefe da Casa Civil, que ficaram de falar com a Celesc para suspender até o final do ano, por enquanto não aconteceu ainda. Não sei se esqueceram, ou se, não sei, né? Não adianta atender também e não resolver. Agora estão atendendo, mas tem que resolver. Então eu peço que o vereador Paiol de repente nos ajude aí, que o vereador Paiol do PSL agora, forte aqui em Criciúma, para nos ajudar. E nós precisamos então, porque hoje a Coopera começou a notificar as pessoas que até janeiro, então janeiro será passado a Coopera para a Celesc. Mais uma vez, deixo aqui a minha indignação. Nós não vamos aceitar, os vereadores aqui da região, o Ademir está aqui, o Paulo Ferrarese também faz parte da comissão, todos os vereadores aqui da casa, nós não aceitamos esse tipo de contrato como foi feito, um contrato
de gaveta, um contrato lá dentro do escritório e não foi conversado com os cooperados. Então, estarei entrando em contato novamente com o prefeito para ligar para o chefe da Casa Civil, para ligar para o governador, e eu também vou fazer isso, vou ligar para a Casa Civil e, se preciso, para o governador. E, se preciso for, iremos novamente em Florianópolis para tentar, mais uma vez, parar com tudo isso. Porque no momento de pandemia, querer onerar novamente o cidadão com uma energia que é 40% mais cara, é inadmissível. É inadmissível. Não adianta fazer live, não adianta dizer que vai fazer isso e não dar a mão ao cidadão agora que está precisando. E na nossa região tem muita gente carente. E tem empresa que está correndo risco, não está conseguindo pagar a energia da Coopera. Imagina se for da Celesc. Então, nós precisamos, que tenha sensibilidade, o que ele nos prometeu lá, que ele cumpra, que ele falou que ele ia falar com o pessoal da Celesc, só que até o momento a Celesc não entrou em contato com a Coopera. E nós precisamos que ele faça isso. E nós vamos tentar. Paiol, se puder nos ajudar, te agradeço. Obrigado. Questão de ordem cedida ao vereador Zairo Casagrande. Senhores vereadores, estou convocando os membros da CEI-AFASC para a reunião amanhã às 14 horas. E também convocando o assessor jurídico titular desta casa para auxiliar nos trabalhos. Era isso que eu tinha. Então, confirmo amanhã, 14 horas, a reunião da CEI-AFASC, acompanhando, inclusive, os trabalhos que hoje tiveram da CEI das ambulâncias, para termos o mesmo procedimento nesta casa, enfim, e vamos discutir os 8 participantes e os encaminhamentos que deverão ser dados como um acordo dos 8. Era isso. Com a palavra, vereador Moacir da Jori. Vossa Excelência põe 3 minutos e meio. Senhor presidente, meus colegas vereadores e vereadoras, a todos que nos assistem via Facebook. Eu estou aqui hoje falando, volto a um assunto das tarifas nossas que foram reajustadas, majoradas em um percentual muito alto. E aí eu acho a questão de 3, 4 semanas atrás, a agência reguladora veio aqui em Criciúma, participou na Câmara de Vereadores. Eu, como estou remotamente, da minha casa eu participei e mostrei a minha indignação com essa agência reguladora, que não mudou nada, trocou a agência reguladora, mas trocou 6 por meia dúzia. E eu pergunto aos colegas vereadores, eu deixo no ar essa pergunta, para quem levantava essa bandeira de Casan, como é que vai ficar? Nós vamos se conformar com essas coisas que estão acontecendo, que não mudou nada, e aí ninguém mais fala agora. As tarifas continuam, eles continuam cobrando e temos que pagar, Temos que pagar, e aí? Vai ficar assim? Então, o vereador Salésio falou aqui sobre a estação de tratamento da Vila Selinger. Eu também estive, vereador Salésio. A questão de 10, 15 dias atrás, lá essa estação de tratamento. Ainda bem que falta bastante coisas para fazer. E agora a confiança que pode ter sido igual da Santa Luzia, o que foi feito. É mais preocupante ainda. Mas, por um outro lado, foi bom que mudou, quem vai fazer agora ali, e que também vai demorar. Porque eu sou bem sincero, com todas as pessoas que eu falo aqui na Grande Próspera, elas não estão preocupadas com a estação de tratamentos, claro, tirando os moradores que moram lá na Vila Selinger, no Debósito, em Batista, é claro, estão preocupados por causa do mau cheiro que pode dar, Agora, os outros moradores da Grande Próspera, eles estão preocupados, sim, com a fatura. Ninguém mais consegue pagar. Estão indo na Casan para tentar parcelar a fatura da água. Agora, tu imagina cobrando mais 100% do esgoto. Aí, se o cara gasta R$150 de água, não consegue pagar, como é que vai pagar, vereador Toninho? R$300 aí, em vez de 150. Então, a torcida, tirando o pessoal da Vila Selinger e do Dembosque e da linha Batista, por causa do mau cheiro, o resto da torcida é que demore muito tempo mesmo. Porque como é que vão pagar? Ninguém tem dinheiro. Povo desempregado.
Quem está empregado ganha essa miséria de salário que todo mundo recebe, com exceção de 2% no país, 1%. Né? Então é triste, é lamentável. Eu gostaria que os vereadores, que a gente voltasse a carga com a Casan, a gente voltasse a carga e trazer o cara da Casan, se não só da agência reguladora, vamos trazer a Casan aqui, senhor presidente. Senhor presidente renomado aí, meu amigo, Tita Belloli, vamos trazer parceiro junto com o senhor. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, Edson Luiz do Nascimento. Paiol, Vossa Excelência expõe 3 minutos e meio. Tem fã-clube, hein, ô Tita? Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, público que nos assiste, subo essa tribuna hoje para fazer uma prestação de conta de 30 dias de uma campanha solidária da Cesta Solidária da OABC. Em 30 dias foi arrecadado 1.640 quilos, foram foram beneficiadas 90 famílias, que dá em torno de 300 pessoas. Então quero agradecer aqui a Seconect Internet, né, o Mercado Moniari, na pessoa do Paulo, a internet na pessoa do Pacheco, que fazem parte dessa parceria, né, e que fazem parte também de entregar esses alimentos também para as pessoas. Então fica aqui o meu agradecimento e a prestação de conta de 30 dias dessa campanha que não vai parar. Mas quero aqui também, senhor presidente, hoje eu ouvi uma entrevista no Lessa, do professor, e sempre professor Celito, e fiquei feliz, quando ele relatou sobre, na linha Batista, sobre o benefício para as empresas, lá na linha Batista, né? E também no CTG Pedro Raimundo, que vão construir, vai ser feita uma área industrial lá no CTG Pedro Raimundo, para aportar as empresas ali. Isso é geração de emprego. Acho que o governo, acho que deram uma chacoalhada e o governo virou agora para o outro lado e virou para o lado bom, que é o lado do emprego, da geração de emprego. E que essa área industrial lá, e que, se não me falha a memória, o professor Celito falou, que o preparar a área industrial, deixar ela preparadinha para as empresas se instalar, e iriam vender os terrenos para as empresas se instalarem lá. E aí aqui, ao líder do governo, já faço um pedido antecipado para esse aporte, esse dinheiro arrecadado com a venda do terreno na instalação das empresas lá, que a gente possa direcionar essa verba, essa arrecadação, para o Porto Seco, para a gente, juntos ali, criar uma área industrial lá no CTG Pedro Raimundo, ajeitar o Porto Seco. Olha como a nossa cidade vai dar uma alavancada no emprego, já não digo no desemprego, no emprego, né? E isso, como o vereador Mires sempre sobe na tribuna e diz que não há projeto social melhor do que o emprego da família, e eu concordo e assino embaixo disso. Então gostaria de parabenizar ao governo do município e pedir que a arrecadação desse dinheiro fosse voltado também ao Porto Seco. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Com a palavra, vereador Júlio Kamiski. Declina. Com a palavra, vereador Aldinei Potelec. Vossa Excelência põe 3 minutos e meio. Boa tarde, presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, os vereadores que nos acompanham de forma remota. Bom, primeiramente, eu subo novamente essa tribuna para falar um pouco do sofrimento dos nossos empreendedores. Ainda hoje conversava com mais alguns, fizemos algumas visitas em alguns bairros e conversando com os empreendedores da nossa cidade, e a dificuldade, colegas vereadores, de acessar o crédito.
O governo federal garante 85% da operação. E os bancos não querem correr o risco de perder os 15%. Aliás, inclusive os bancos públicos. Ora, para que banco público, se numa hora dessa que nós precisamos ter, nessa hora sim, colegas vereadores, nós precisamos ter um Estado forte que diga assim, não vai, porque nós bancamos e nós vamos garantir os empregos, nós vamos garantir a renda. Aí os bancos públicos, nem os bancos privados a gente até entende, né? Agora, bancos públicos, Caixa Econômica, Banco do Brasil, não querendo assumir o risco de 15% das operações. O senador Jorginho Melo está de parabéns, fez aquele projeto, aprovou 15 bilhões de reais para destinar para os micro e pequenos empresários. O presidente Jair Bolsonaro sancionou o projeto de lei. E agora os bancos não querem assumir o risco de apenas 15% das operações, colegas vereadores. 85% das operações o governo federal banca, o governo federal garante. E enquanto fica nesse negócio, tem gente sendo mandada embora todo dia. Tem CNPJ morrendo todo dia. Tem micro, pequeno empresário, grande empresário fechando unidade, fechando as portas, aumentando o desemprego. Quanto mais gente desempregada, mais gente precisando de uma cesta básica, mais gente precisando do SUS, mais gente precisando de tudo. Então, colegas vereadores, nós aqui, como Câmara de Vereadores, já encaminhamos um requerimento para o Banco Central e precisamos continuar trabalhando junto dos nossos deputados federais da nossa região, junto dos nossos senadores, junto de quem quer que tem que ser. Mas o que não dá para acontecer é que os nossos empreendedores, os nossos micro, pequenos empresários, grandes empresários da nossa região, eu falo da nossa região, mas é o país todo, mas falando da nossa região especificamente, da nossa cidade, tem que encontrar uma tábua de salvação, pelo amor de Deus. O vereador Paiol acabou de falar aqui, o vereador Miri sempre fala, melhor programa social é o emprego. Quando a pessoa tem emprego, ela tem dignidade, ela sabe que ela vai ter o salário no final do mês, ela vai poder pagar suas contas, ela vai poder sustentar a sua família. E aí nessa hora que nós precisamos desse aporte econômico e financeiro, ainda estamos nesse impasse. Infelizmente, estamos nesse impasse. Obrigado. Com a palavra, vereador Miri D'Agostin. Vossa Excelência põe 3 minutos e meio. Só antes do vereador Miri falar, só queria comunicar que o vereador Júlio Camis, que entrou em contato com a Casa Civil agora, e falou que já está sendo feitas as tratativas da Casa Civil com a Celesc. Então, uma boa notícia. Boa tarde, senhor presidente, vereador, colegas vereadores, a todos que nos acompanham esta noite. A minha fala seria nesse sentido, presidente Ita. Também comungando a sua fala com referência à cooperativa. Lá tem uma geração de emprego, se não a maior, mas a melhor de Criciúma. A região agrícola, onde está estabelecida as cerâmicas, as indústrias, onde o progresso, o faturamento dessa cidade passa para aquela região. E se percebe que, quando o vereador Tita falou que nos enganou lá o governador, se enganou. Nós 5, imagina enganar 5 mil eleitores de Santa Catarina. Porque o governador ainda não conseguiu administrar esse Estado. Uma reivindicação justa, pertinente, que a nossa região precisa para manter a geração de emprego e renda. Com certeza, se nós não resolver esse impasse, Cooperativa e Celesc, o desemprego na nossa região será muito grande. Se percebe que a Cerâmica Ângelo Gres tem mais de 600 funcionários, fez uma recuperação judicial, passou por esse momento difícil, está caminhando agora e vem mais esse estrago frente à nossa região. Então precisamos, vereador, mais uma vez, se possível, fazer mais uma audiência pública. Nós não podemos se entregar, porque se depender de posições do governo, não vai acontecer. Nós temos que agir, se reunir, trazer as comunidades, os 2.500
associados, para que juntos construímos uma batalha, vereador Ademir. O vereador Paulo Ferrarese, vereador Giovana, vereadora Tita e todos os pares colegas dessa casa. Vamos juntos nós fazer com que a cooperativa realmente fique aquele espaço que é dela, um trabalho de mais de 51 anos, que aquela região vem trabalhando, lutando, fez a extração de toda essa parte elétrica e agora nós doar para a Celesc. Então, por isso, pedimos o apoio de cada vereador para que possamos juntos construir esse grande trabalho junto para cada vez mais proporcionar a geração de emprego e renda na nossa região. Com a palavra, vereador Ademir Honorato. Vosso silêncio põe 3 minutos e meio. Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadoras, que nos assistem aqui em casa. Eu quero falar hoje sobre os transportes coletivos, né? E também quero parabenizar na fala do vereador Jair, né, sobre a depressão, e da vereadora Solange também, da vergonha que foi todo aquele pessoal, até de alta sociedade, pegando dinheiro ali, daqueles R$600 que é das pessoas que precisavam. Parabéns a as duas colocações aí. Sobre os ônibus, o transporte coletivo, bom, voltou a semana passada, tivemos lá fazendo a visita com a comissão de obras, eu, o Feuser, o Paiol e o vereador Salésio. Vimos, conversamos, eles comentaram que estava tímido aqueles 2, 3 primeiros dias, e vendo isso, que a população estava desacostumada de usar o transporte coletivo, logicamente, né? Está começando a encaminhou muito bem, logicamente, porque é uma necessidade e esses ônibus têm que cumprir os horários deles. E vendo isso, a população, confiando que vai vir naquele horário e coisa e tal, tem ampliado muito as pessoas que estão usando os ônibus. E recebi várias reclamações, também, lógico, de que em certos horários está além daquela cota de pessoas dentro do ônibus, está um pouco excedente. Logicamente, se está o último horário, se só cabe 20 pessoas dentro e tem 23, eles não vão deixar aquelas 3 pessoas de a pé, são obrigados a levar. É lógico, não tem como deixar aquela pessoa de a pé, não. Só vai entrar os 20 e vocês vão ficar aqui e se virem. Não. Então, assim, vendo isso e essas reclamações, as pessoas tendem a querer esse espaço. E assim, a gente até fez indicação para a semana que vem, para que realmente volte esses ônibus um pouco mais, amplie os horários, ampliem essas linhas, né, que tenha mais... Você é da parte sim, vereador? Ademir, só colocando, eu agora à tarde fiz uma ligação para o Everton, sobre esse assunto, justamente os mercados têm nos ligado, têm pedido para que nós intervimos, porque o mercado para 9 horas e aí não tem mais transporte. Eu passei para ele a relação de diversos mercados que nos passaram e de manhã tem uma reunião entre eles para deduzir o que pode ser feito. E ele me alegou que o que está acontecendo é que o transporte não está tendo aquele número de 50%. Então, está uma decadência. Então, ele disse que amanhã eles vão sentar, vão conversar, vão ver outros horários, só para deixar a par. Obrigado. Não, perfeitamente. Pode ser algum horário, porque não está combinando com o trabalho deles, né? Então, logicamente, naqueles horários mais de pico, vai ter mais pessoas, então eles têm que ampliar um pouco em certos horários e diminuir outros, que seja assim, mas realmente dá essa conotação, né? Então, é isso aí. Muito obrigado aí, e fica esse chamamento aí para que, de repente, eles vejam, verifiquem, e que, de repente, vamos fazer uma outra visita logo, logo lá, à nossa comissão de obras novamente, para ver como é que está o crescente daquelas pessoas que estão pegando e apanhando o ônibus para, né, que se aumentou naquela semana passada, teve um dia que chegou a menos de 1000 pessoas, depois a gente ouve falar que aumentou um pouco, com certeza agora tem aumentado mais ainda. Muito obrigado, e essa é a minha participação. Obrigado. Com a palavra, José Paulo Ferrarese. Vosso silêncio põe 3 minutos e meio. Quero cumprimentar o senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, todo o público que nos acompanha através das redes sociais.
Nossa boa noite. Senhores vereadores, eu acho que vocês já estão cansados de ver eu falar aqui sobre recursos vindo do governo federal para o município de Criciúma. Mas é importante a cada dia, a cada recurso vindo, a gente estar informando também os vereadores, na qual representamos o comitê do Covid, eu e o vereador Pastor Jair, e também a nossa população. Senhores vereadores, agora, por último, foi encaminhado pelo governo federal 23 milhões, que será pago em 4 parcelas. A primeira parcela já está no caixa do município, em torno de 6 milhões de reais. Também foi encaminhado agora 3 milhões de reais do governo federal também, que somos 26 milhões, que será dividido também em 3 parcelas. A primeira parcela também está na conta do município, que é para o social e também para o combate ao Covid, que soma 26 milhões. Através do social também está recebendo do Estado de Santa Catarina 3 parcelas de 115 mil reais, que vai ser colocado em compras de cestas básicas. Com esse recurso do governo federal, que é para o social, e com essas 3 parcelas de 115 mil, o social vai comprar 11 mil cestas básicas para distribuir em torno de 3 meses. Também temos 3 milhões de emendas dos nossos deputados, que já falei aqui nessa tribuna, mas é importante também repetir. 12 milhões vindo através do Ministério da Saúde, diretamente aos cofres do município. Teve também 1.200.000 do PROCON, 500 mil também, que foi 500 mil reais, do FONPLATA. Também inúmeras doações de vários empresários da nossa cidade. Então nós temos aí muito dinheiro vindo do governo federal para os cofres do nosso município. E esses 23 milhões que iniciou a primeira parcela, vai vir em 4 parcelas, o prefeito pode colocar aonde ele quiser. Então tem 23 milhões à disposição para colocar aonde for necessário. Porque tem dinheiro sim para colocar no Covid, para tratar as pessoas da nossa cidade aí, muito dinheiro. Dizer para os senhores e para a nossa população, quando se fala em Hospital São José, o governo municipal investe 40 mil reais no Hospital São José ao mês. Todo o dinheiro vindo do governo federal, governo do estado, o município é apenas o repassador, não gasta apenas 40 mil reais. E o Hospital Santa Catarina, o município não paga 1 centavo. É todo bancado pelo governo do estado e o governo federal. É apenas para colocar e explicar para a nossa sociedade o momento que estamos vivendo, mas colocar também a situação. Seria isso. Obrigado, senhor presidente. Terminado o horário político, passamos agora para o grande expediente. Mas antes vamos suspender a sessão por até 3 minutos. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura das matérias. Questão de ordem cedida ao vereador Potelec. Senhor presidente, essa questão de ordem é para solicitar, então, a dispensa dos pareceres do projeto de lei de emenda à lei orgânica, o PLO Leg 01/2020, de solicitar a dispensa dos pareceres de todas as comissões. Em votação a dispensa dos pareceres do projeto da resolução.
Da emenda. Emenda da lei orgânica. Em votação, a dispensa de pareceres. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. A chave está com o cabelo. Pode pegar a chave com Vereadores online, você vota a favor ou contra a dispensa de pareceres? Favorável. A favor. Tá, então vamos lá. O Zaire é favorável. Eu também. A Solange? Também. Favorável. Da Jori? Eu não escutei nada aí do que vocês falaram aí, cara. Não deu? Não escutar nada. Tá, então vamos lá. Na realidade, nós estamos pedindo a dispensa de pareceres sobre aquele projeto da lei orgânica, sobre aquela situação da FASC, da saída da FASC, daquela situação. Projeto para parecer do que? Dispensa de comissões? Dispensa dos pareceres, isso, das comissões. Voto contra. Contra, tá. Então vamos lá, deu quantos? Vereador Toninho, o senhor vota como? Vereador Antônio Manuel. Contra. Contra? Contra. O Zaire é 8 a 8. A dispensa dos pareceres foi rejeitada. Vai tramitar nas comissões normais. Rejeitado com 8 votos contrários e 8 a favor, mas essa votação ela tem que ter 12 votos para poder ser incluído na pauta. Ser dispensa dos pareceres. Tá ok? Vereador Paulo Ferrarese. Requerimento número 204, 2020, autor José Paulo Ferrarese. Envio de expediente ao prefeito municipal questionando se há previsão para revogar o decreto SG número 395 de 19 de março de 2020, que dispõe sobre a situação de emergência em todo o território do município de Criciúma. O requerimento está em discussão. Com a palavra conforme escrito anterior, na sessão anterior, o vereador Ademir Honorato. Vossa Excelência põe de 5 minutos. Lembrando que esse requerimento já foi discutido pelo vereador Paulo, vereador Paiol, vereador Pastor Jair, vereador Potelec, vereador Kamiski. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, eu quero dizer que sou solidário e favorável a esse seu requerimento, vereador Paulo. Muito bem colocado, bem feito também, né? E também sou solidário aos funcionários do município, né? E a votação, eu tenho certeza que será unânime, não tenho porquê, né, ser contrário a um pedido de resposta do governo, né? Vários funcionários me relataram, né, da falta que fez esses 30%, né, daquelas gratificações que reduziu o salário, certo? E também muitos me falaram também que a comida diminuiu na mesa. Que às vezes 300, 400, 500 reais, até 700, 800, como aconteceu para alguns, fez diferença sim, muita diferença. Como disse, alguns fez diferença na mesa, teve menos comida na mesa. Que teve também muitos desses que me relataram que tiveram que parar de pagar certos financiamentos, teve que não pagar a prestação da casa, que dava o dinheirinho da prestação da casinha própria, né? Daquele consórcio da moto, daquela prestação de móveis, que todo mundo compra móveis direto, dos eletrodomésticos. Teve pessoas que tiveram que ir lá pedir para dar uma segurada, ficar devendo uma, tocou outra para frente. Até de carro também. Um carro para lá, mas o carro... Não.
é um bem essencial também, que as pessoas têm esse direito de ter, e se trabalham, tem uma programação, eles fazem a sua programação. Aí acontece um problema de diminuição do rendimento, logicamente eles não estão preparados para aquela perca, daquele valor de percentual em seus salários. Eu vejo que foi uma medida drástica e sem coração. Como teve várias ações que atingiram os funcionários. Eu ouvi também dizer, agora em reunião da FASC, reunião dos professores e a secretária, em reunião do Fundeb, que esse dinheiro que está sendo descontado dos funcionários está sendo depositado em uma conta específica. Eu até achei uma boa ideia, porque provavelmente esse dinheiro terá que ser devolvido aos funcionários. Cedo à parte. Obrigado, vereador. Na realidade, eu até concluí ontem que eu acabei não concluindo, mas na realidade, quando você falou em empréstimos, deixaram de pagar, muitos dos empréstimos que foram realizados foi meio pela modalidade consignada. Ou seja, os débitos continuam ocorrendo os pagamentos normalmente, porque isso vem direto na folha de pagamento débito. Já é reduzido o valor. Ou seja, quem teve prejuízo realmente foi na mesa das pessoas. No dia a dia, no orçamento foi prejudicado. Então, mais do que nunca, além da aprovação do requerimento, nós temos que invocar efetivamente um pouco de sensibilidade e voltar atrás dessa situação. Eu acho que a parte de contribuição, que ainda que tenha sido impositiva, ela tem que ser resolvida imediatamente. E restituir de forma imediata o salário na sua integralidade. Então, eu só queria concluir dizendo que é fundamental a aprovação, sim, mas, acima de tudo, que voltemos atrás e, a partir de agora, se retome o salário normal dos servidores públicos. Obrigado, vereador. Muito obrigado pelas palavras. Então, só para fazer lembrar, tanto para nós, vereadores, que estamos aqui hoje, quanto ao prefeito, ao vice, que nós vamos passar, mais cedo, mais tarde, nós vamos sair daqui do poder, a qualquer momento, certo? E que esses funcionários, eles ficam, porque quem toca esse município, os municípios, são os funcionários. Administradores e legisladores passam, como passaram muitos, nos últimos 30 anos, até mais, pensando assim, nos que legislaram e ainda estão aqui, que estão conosco aqui na terra, em cima ainda aí. Mas nós vamos passar, e eles não, eles continuam aqui. Então, se o município funciona bem, tem que se agradecer primeiro, né, aos que pagam os impostos em dia, certo? E aos funcionários que muito bem trabalham, certo? Com ameaça ou sem ameaça, mas eles têm que trabalhar e eles trabalham. Então, sou favorável, sim, vamos aprovar esse requerimento e eu espero que o município, nosso gestor, tenha consciência e realmente volte a pagar o salário normalmente para os seus funcionários. Muito obrigado, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, vereador Arleu da Silveira. Vossa Excelência põe de 5 minutos. Foi inscrito, presidente, tá? Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras que nos acompanham pela mídia social, vou votar favorável ao requerimento do vereador Paulo Ferrarese, mas também não vejo a necessidade desse requerimento e eu faria de uma outra maneira, até porque o vereador Salésio Lima me procurou já na outra semana para que a gente começasse a trocar uma ideia com o governo para ver da possibilidade do que poderia ser feito, porque nós estamos de um lado do balcão, mas o fundo mesmo de quem comanda é a Secretaria da Fazenda, que eu estive hoje de manhã com o secretário Celito, e aí como sugestão de pauta, tem a Comissão de Finanças da Casa, tem os vereadores aqui, marcar uma reunião com o secretário Celito para ver da possibilidade de qual é o encaminhamento e de como é que está realmente a parte da prefeitura, que é ele que tem o conhecimento técnico da situação. Veja bem,
não quero imaginar aqui, vereador Ademir, nenhum prefeito do mundo quer fazer qualquer tipo de ação para tirar o salário de A, o B, o C ou D. Foi uma maneira que se achou para pelo menos garantir o salário. Como muito bem colocou o líder do governo ontem aqui, que tem muita gente que não tem. Infelizmente, cada um teve que pagar um pouquinho da sua conta. E queira Deus que isso passe de uma vez, que tudo volte à normalidade. É só o que a gente escuta em todos os cantos aqui. O vereador já colocou ainda há pouco aqui. Como sugestão, viu, presidente? Marcaríamos com o secretário Celito, secretário da Fazenda. Eu participo, se achar necessário, vou junto lá, o líder do governo, enfim, para que ele nos diga realmente qual é a situação do Fundeb, como é que está a situação. Que vem muito dinheiro, está vindo para o Covid, que ótimo, vereador Paulo Ferrarese. Que ótimo! Que o governo federal está mandando, que o governo estadual agora começou a mandar também, para a cesta básica, ótimo! Meu Deus do céu, todo mundo quer isso. Então, como encaminhamento, repito, vou votar favorável, não vi a necessidade do requerimento, vai vir uma resposta daqui a 30 dias ainda, provavelmente, mas para adiantar a fala e a gente ter realmente o conhecimento de como é que está a situação desse requerimento solicitado pelo vereador Paulo Ferrarese, que repito, que o vereador Salésio Lima, semana passada, bem antes do seu requerimento, já tinha falado para irmos até lá, para falar com relação a esse tipo de ação. Esse é o tipo de caminhamento que eu deixo com o presidente para que ele tome as devidas providências. Obrigado, senhor. O requerimento continua em discussão. Vereador, com a palavra, vereador Zairo Casagrande. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Muito bem, vereadores e vereadoras, todos que nos acompanham, eu me sinto realmente muito confortável em ver a atuação de um vereador do porte, hoje é o dia de elogiar colegas, né? Do porte do Paulo Ferrarese, e que eu acho que engrandece sempre essa casa cada vez que esse vereador sobe à tribuna. Eu acho que o requerimento é muito importante, ele se faz necessário, porque é muito simples o raciocínio. Quando o gestor público é instado a fazer cortes, ele tem que estabelecer uma cadeia de prioridades, onde deve cortar. E o que a gente tem visto, e até pelas correrias em bairros aí, totalmente distante do decreto estadual, é lançamento de obras que, sinceramente, não sei qual é a inspiração, né, porque a gente tem obras muito mais importantes a serem executadas em Criciúma, e não se vê uma relação de prioridades. Nesta relação de prioridades de cortes, não se inclui, neste caso, como o município está muito bem abastecido de recursos, eu gostaria de citar a inclusão dos 28 milhões do IUM, que também pode ter aplicação livre, ao contrário do que foi dito ontem na tribuna. Não sei por que você fala tantas inverdades na tribuna como argumento, né? Está virando hábito, né? A falta de argumentos ser substituída por inverdades. Então, há dinheiro livre, né, da rubrica 100, e o governo ele pode direcionar para onde desejar, ao contrário do que foi afirmado ontem na tribuna desta casa. Então, tem que deixar isso bem claro. Esse requerimento tem o meu voto favorável, e eu peço, sim, a sensibilidade do gestor público para que ordene as prioridades de cortes quando necessários. Então, tem muita coisa, sei lá eu com que objetivo que está sendo lançado agora em meio à pandemia, que poderia tranquilamente ser postergado, e essa redução naquele que serve ao cidadão de Criciúma, essa redução ela poderia ser, na minha concepção e do ponto de vista financeiro e de caixa da prefeitura, revogada. Então esse é o apelo, e desta vez sim, parabenizar o vereador Paulo Ferrarese, porque tem sensibilidade, porque enxerga o que está acontecendo e traz essa casa, como sempre, matérias importantes para a nossa análise. Muito obrigado. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 261/2020, autor Zairo José Casagrande. Cobertura asfáltica na travessa 1º de Abril, loteamento Buenos Aires.
Indicação número 262/2020, autor Zairo José Casagrande. Cobertura asfáltica na travessa Buenos Aires, loteamento Buenos Aires. Requerimento número 205/2020, autor José Paulo Ferrarese. Envia o expediente ao prefeito municipal para que informe se existe possibilidade de realizar um estudo de viabilidade para implantação de redutores de velocidade na rua Manuel João Machado, nas proximidades da casa 790, bairro São José. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 206/2020, autor Zairo José Casagrande. Envio de expediente ao governo do estado de Santa Catarina questionando se existe a possibilidade de instalação de equipamentos de acesso tipo trevo alemão na SC 445, altura do crematório Milênio. Em caso positivo, qual o prazo para a instalação? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento, indicação número 263/2020, autor Zairo José Casagrande. Construção de lombada física e pintura das faixas de pedestre na rua Visconde de Cairu e Pedro Benetton, bairro Michel. Requerimento número 207/2020, autor Ademir José Honorato. Envio de expediente ao prefeito municipal solicitando a data da instalação das placas de sinalização indicando o limite de peso de veículos nas ruas pavimentadas do bairro Quarta Linha. O requerimento está em discussão. Com a palavra, vereador Ademir Honorato. Vossa Excelência, põe 5 minutos. Senhor presidente, vereadores, vereadoras e públicos assistem aqui em casa. E os vereadores também que estão em off em casa também. Esse requerimento aqui eu já o fiz outras vezes, inclusive pedindo indicação e tudo, para que se coloque urgente essas placas indicativas. A exemplo, como o bairro ele é pequeno, tem ruas internas, às vezes tem caminhões e bitrens que entram, às vezes, enganado dentro do bairro e as pavimentações internas não estão preparadas para isso, para receber um peso dessa magnitude. Chamo o exemplo aqui para o nosso bairro lá da Quarta Linha, mas eu digo isso para o resto do município. O Estevão, Primeira Linha e muitas outras regiões do bairro, dos bairros de Criciúma da periferia. Ou seja, na outra vez que fiz o último requerimento, em 2018, depois 2019, falaram sim que iriam colocar placas na direção da Rodrigues Rosso, apontando que só podia adentrar ali a partir de uma certa tonelagem, abaixo daquilo, 4 toneladas, 8 toneladas, conforme foi o que responderam para nós. Iriam, sim, de pronto colocar essas placas. Só que até hoje não foi colocado essas placas, né? Chamamos a atenção lá atrás, porque teve ruas que foram feitas de lajota, com lajotas e estão se deteriorando. A parte, vereador. E agora, só um minutinho. E agora também, nesse momento, esses caminhões com esse asfalto que foram feitos, tem partes de asfalto lá na nossa região que já foram deteriorados, questão de 15, 20 metros, afundou, rasgou, quebrou tudo, afundou o asfalto, estragou tudo e foi remendado. E assim está acontecendo vários remendos. Então, por quê? Devido à falta de sinalização e fiscalização do poder público, que gastou dinheiro, investiu dinheiro, e por uma mísera placa, mísera 3, 4 placas, que pode custar lá 200, 300, 400 reais, não está sendo dada atenção devida para o cuidado deste bem, que por tanto tempo se esperou em fazer, obter essas pavimentações, e agora, vamos deixar sucatear tudo rapidamente assim? Cedo à parte, nobre vereador Zairo. Não, só para dizer que tem o meu voto favorável, acho que o da vereadora Solange, do vereador Dajor e do vereador Toninho. E só fazer um reparo, vereador, nós estamos online. Quando o senhor diz que nós estamos em off, a gente se sente um pouco preocupado, né, com o significado, né? Somos todos do grupo de risco, somos idosos, né? O senhor fala que nós estamos em off, então
gostaria que o senhor reparasse, nós estamos online. Online, é isso aí. Você podia usar a questão de ordem e dar um esporro pelo outro canal, não aqui agora. Então, assim, fica esse pedido para que realmente coloque essas placas e que verifique e coloque realmente para tomar esses cuidados para não deixar. Exemplo, da nossa região lá, a região da Grande Quarta Linha, o ano passado veio mais de 18 milhões de retorno em imposto do ICMS. Temos esse benefício, todos os anos vem todo esse dinheiro e quando vai, acontece isso. Então, repito, por causa de uma mísera placa, certo? De indicação, para não acontecer mais isso e haver fiscalização, e onde vai acontecer o quê? A preservação, a longevidade desse nosso piso, ó, tanto asfalto quanto em lajota. Certo? Então, é isso aí, é isso que eu peço. E desculpa o engano novamente, vereador Zairo. Certo? Enganos acontecem, eu errei a palavra. Fica assim. Mas podia ter dado esporro numa questão de ordem que era mais bonito. Obrigado. O requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 264, 2020. Autor, Jair Augusto Alexandre. Pintura de uma faixa de pedestre na rua Jorge da Cunha Carneiro, bairro Michel. Indicação número 265, 2020. Autor, Ademir José Honorato. Substituição das lâmpadas queimadas na iluminação pública das ruas do loteamento Sol Nascente, bairro Quarta Linha, especialmente na rua Manuel Avelino Raimundo. Requerimento número 208, 2020, autor Ademir José Honorato. Envio de expediente ao prefeito municipal para que informe, considerando que a DTT tem substituído vários suportes dos semáforos, portais e placas indicativas, quantos suportes já foram substituídos e quantos mais serão substituídos? Qual a destinação do material substituído? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 209/2020, autor Ademir José Honorato. Envio de expediente ao prefeito municipal para que informe quantas luminárias e suportes metálicos pela COSIP já foram substituídos no município em 2017 a 2020. Enviar relatório ano a ano. Qual o valor total gasto com a substituição das luminárias e suportes metálicos pela COSIP nos anos de 2017 a 2020? Enviar relatório ano a ano. E qual destinação do material substituído? O requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador Ademir Honorato. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, vereadores e vereadoras, e os vereadores estão online também. Vereador Zaire e companhia. Esse requerimento, se vocês prestarem atenção, ele está na mesma linha do anterior. Então, assim, a gente sabe que todo material retirado, ele é um patrimônio do município, certo? Ele pertence ao município, ele teve dinheiro gasto, aplicado naquele produto que foi retirado e botado por um melhor. Mas a sobra disso, como eu falei agora há pouco, é um bem público, ele deve ter uma destinação correta desse material. Então, a gente vê muito tratamento, muita troca, muitos casos desses que são colocados, e o que nós queremos saber é realmente, diretamente, a destinação e o quantitativo disso nesses anos, que a gente vê muito falar em mudanças, em melhorias, mas nunca se vê falar no que é feito com o que sobra. Então, peço também a aprovação desse requerimento. Muito obrigado. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 210/2020, autor Ademir José Honorato. Envio de expediente ao prefeito municipal
para que informe quando será realizada a elevação do nível da estrada nas partes mais baixas da rua Hercílio D'Agostin, no bairro Quarta Linha, e drenagem da mesma. Requerimento número... Não, o requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador Ademir Donato. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Desculpa, vereador. Ligeiro. Boa noite, senhor presidente, vereadores e vereadoras, públicos assistir aqui em casa e os que estão online. Este requerimento eu já pedi outras vezes, né? E sempre tive resposta positiva, que seria aumentado o número de drenagens para aumentar a vazão, porque a princípio tranca e quando chove fica ali meio metro, 80 centímetros de água na estrada, ninguém consegue passar nesse local ali. Então, sempre com a promessa de que vão fazer, só que, novamente, começa um outro ano, uma nova, né? E nada foi feito. Então, novamente, para ficar registrado e o pedido. É questão de simplesmente botar, certo? 7, 8 drenos ali de 80 centímetros e colocar, questão de 20 caminhão de terra, de material bom que dá compactação para a estrada. Ou seja, tem muitas estradas que a máquina vai arrumar as estradas, recolhem da beira das estradas aquele material ali que tem areia, areião, pedra e outros materiais, que pode ser guardados e colocados e elevados uma estrada dessa, sem custo nenhum. O que juntar o que já foi pago, que a natureza degradou, botou para as beiradas das estradas. Esse material, daí vai lá com a máquina, simplesmente a mão de obra, a máquina, caminhão, vão lá, podia juntar e levantar isso, e solucionaria o problema de mais de 25 famílias, que quando dá qualquer chuva, pelo fato da drenagem antiga muito baixa e pouca vazão, e também o canal bem assoreado ainda, dificulta a passagem d'água, elevando, qualquer chuva é 10 centímetros, 15 é normal. Mas chove um pouquinho mais, vai lá para meio metro d'água e ninguém começa a passar. Ou seja, é uns 100 metros que daí as pessoas dificultam a passagem. E como eu sempre digo, nós vereadores estamos na rua olhando, somos cobrados e a gente vem aqui e traz as demandas. E por que não é dada essa atenção? Isso que às vezes dificulta para as pessoas. Ali tem crianças que vão para a escola, não dá. O pai e a mãe carrega nas costas, carro não passa. Como fica isso? Então é questão de organização. Está faltando organização na ponta. Talvez essas mensagens não estejam chegando para o prefeito. Eu estou quase duvidando disso. Porque muita coisa que é pedido não é feito. Eu acho que o prefeito não está sabendo. Outra hora dessa eu vou perguntar para ele isso. Um abraço. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 2211-2020. Autor Edson Luiz do Nascimento. Envio expediente ao prefeito municipal para que informe detalhadamente como é realizada a fiscalização do transporte de caminhões em nossa cidade, porque não são instaladas placas alertando aos motoristas que não transitem por determinadas vias, sob pena de multa e ou retenção do veículo até a regularização. O requerimento está em discussão. Com a palavra, vereador Paiol. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Eu me inscrevo também, senhor presidente, tá? Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público que nos assiste, eu tenho um requerimento aqui, senhor presidente, na minha mão, que ele foi protocolado no dia 18/11/2019. Hoje é dia 16/6/2020. Ou seja, faz 7 meses que eu protocolei esse requerimento,
e eu não tive a resposta. E esse mesmo requerimento que eu refiz, eu não tive resposta desse requerimento. Esse requerimento eu protocolei, ele solicitando a fiscalização do transporte pesado na cidade de Criciúma, e especialmente na Avenida dos Imigrantes, os caminhões de toras que passam por lá, que danificam a malha viária. E faz 7 meses, e não veio resposta. Foi revirado a Câmara de Vereador, foi procurado em todos os meios da Câmara de Vereador, e não veio resposta. Então eu acho isso, com certeza, vereador, eu acho isso que houve alguma coisa. Tem que ter havido alguma coisa para não ter essa resposta. Ou caiu do caminhão quando estava vindo a papelada, alguma coisa aconteceu. Porque é uma reclamação antiga do pessoal da Grande Rio Maina, tá? E pediram para a gente, cedo a palavra, vereador. Pode continuar. E pediram para a gente fez esse requerimento, e no dia que a gente fez esse requerimento, a gente pediu uma atenção com carinho, para que fiscalizasse, para que sentasse, a gente não quer que também vá lá e prenda o caminhoneiro, o caminhão, não é isso, mas que sente com o transporte, ache uma alternativa, igual a Avenida dos Imigrantes, quem conhece ali, aqueles caminhão de toras pesadas que passa ali, e que também beneficia o emprego também, a gente não quer que tire isso, mas que ache uma rota alternativa para isso, né? E que tenha uma rota alternativa para a gente poder resolver a situação. Obrigado pela parte, vereador. Realmente isso não pode acontecer, né? Se o prazo regimental é 30 dias de resposta, e eu estou achando estranho, porque se é um cuidado de tantos que tem lá, é com a resposta aos vereadores. Existe uma pessoa que recebe, que determina e destina a todos os presidentes de fundações, diretorias, afim, com 10 dias de antecedência, retorna à Procuradoria para que dê um encaminhamento no prazo regimental aos vereadores. Eu gostaria que amanhã mesmo o líder do governo, né, que eu acabei vindo aqui para falar sobre isso, mas o nosso líder do governo, não tenho dúvida que ele vai atrás disso daí para dar uma resposta para Vossa Excelência, porque realmente não pode acontecer isso. Obrigado pela parte. Obrigado, vereador. Então, esse é o nosso pedido, né? Que seja olhado onde é que está esse requerimento, vereador, líder do governo. Que dê uma olhada com carinho onde é que está a resposta desse requerimento, porque quando o vereador faz um requerimento, é porque alguém, né, algumas pessoas o pedem, o cobram, né? A gente não faz o requerimento da cabeça da gente. Então, essa resposta e essa satisfação a gente quer dar para os criciumenses, especialmente ao pessoal da Avenida dos Imigrantes. É uma parte, vereador Paulo Ferrarese. Obrigado, vereador, pela parte. Parabéns aí pelo seu requerimento. Também na Avenida Assembleia de Deus, se vocês circularem, vereadores, vereador Feuser, que reclamou muito aqui, vereador Saleste, a ida para o Rio Maina está sucateada e a vinda um pouco diferente. Então, né, nós percebemos que é um lado da pista e calculamos isso, que não tenha dúvida que é aquelas carretas carregadas, como diz, até a torda de toras, que estão fazendo o estrago na avenida também, a Avenida Assembleia de Deus. Parabéns pelo requerimento. E o problema maior é que a população clama por pavimentação, o poder público se esperneia para arrumar dinheiro e pavimentar, e aí, se não tiver fiscalização, pouca demora, está tudo acabado de novo. Era isso, senhor presidente. Obrigado e peço a aprovação dos nobres colegas. O requerimento continua em discussão. Estou inscrito, presidente. Com a palavra, vereador Zairo Casagrande. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Bom, primeiro que eu vou votar a favor do requerimento do vereador Paiol. Eu trouxe esse assunto, mas com relação à passagem de caminhões aqui na Mina Brasil, bairro Picorreia. E trouxe filmes para a Câmara, não sei se os senhores estão lembrados desse trânsito pesado que trata o requerimento.
E as manobras que tinha que fazer com essas carretas bitrens, um bairro residencial, era coisa incrível, né? Eu solicitei ao DTT que prontamente, e aí tem que elogiar o trabalho do Gustavo, foram colocadas placas lá antes do anel viário, na via rápida, nas SCs, porque muitas vezes o motorista que vem de longe, ele acaba se perdendo e adentrando ao centro da cidade. E não é má fé, veja bem, era falta de sinalização. Houve um trabalho muito bom da DTT nesta região aqui, né, e nós somos gratos. Agora, no dia 11 de junho, como teve algum outro espertinho que ainda tentou cortar o trecho ali pela Mina Brasil e Pio Correia, a DTT mandou uma viatura que ficou o dia inteiro, vereador Paiol, o dia inteiro, para não permitir que durante aconteça esse tipo de passagem, né, pelo bairro. E a última solução, então, que nós vamos ter, se nós não conseguirmos esses últimos casos que ainda estão acontecendo, seria colocar barreiras físicas, quer dizer, na ponta das esquinas, tu evita que a carreta consiga manobrar, porque são carretas gigantes, né, que tentam cortar, fazer o atalho. Então, lá antes do shopping da Próspera, tem sinalização, trabalho do DTT, e quando a gente pediu, feito. Então, nós temos que quando é feito um bom trabalho. E agora, no dia 11 de junho, a viatura ficou o dia inteiro para impedir esse trânsito de tráfego pesado. Muito obrigado. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 266 de 2020, autor José Paulo Ferrares. Pavimentação asfáltica na rua Vereadora Acácio Alfredo Vilaim, localizada no loteamento Anita Garibaldi, bairro Fábio Silva. Requerimento número 212 de 2020, autor Jair Augusto Alexandre. Envio expediente ao comandante do 9º Batalhão da Polícia Militar de Santa Catarina, questionando se há possibilidade de instalação de câmera de segurança na Praça Antônio Assis Gonçalves, bairro Pinheirinho. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Serei, senhor presidente. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Solicito novamente a confirmação do quórum. Vereador Ademir, presente. Vereador Aldinei Potelec, presente. Vereador Antônio Manuel. Presente. Presente. Vereador Arleu da Silveira, presente. Vereadora Camila do Nascimento, presente. Vereador Dailton Feuser, presente. Vereador Paiol, presente. Vereadora Giovana, presente. Vereador Pastor Jair, presente. Vereador José Paulo Ferrares, presente. Vereador Júlio Kamisk, presente. Vereador Moacir da Jori, presente. Presente. Vereador Salésio Lima, presente. Vereadora Solange Barpe, presente. Presente. Vereador Valmir de Agostinho, presente. Vereador Zairo Casagrande, presente, senhor presidente. Em única discussão e votação, projeto de lei do Executivo número PE 019/2020, de autoria do Prefeito Municipal, que autoriza a desafetação e permuta das áreas entre o município de Criciúma, Vanilda Casagrande Manente. Tal medida visa a execução do prolongamento da rua Afonso Pena. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. A Comissão de Obras e Educação e Fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando a deliberação em plenário. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, em votação o projeto. Vereador Ademir Honorato, a favor. Vereador Aldinei Potelec, a favor. Vereador Antônio Manuel, a favor. A favor. Vereador Arleu da Silveira, a favor. Vereadora Camila do Nascimento, a favor. Vereador Dailton Feuser, a favor. Vereador Edson Paiol, a favor. Vereadora Giovana, a favor. Vereador Pastor Jair, a favor. Vereador José Paulo Ferrares, a favor. Vereador Júlio Kamisk, a favor. Vereador Moacir da Jori,
A favor. A favor, vereador Salésio Lima. A favor, vereadora Solange Barpe. A favor. A favor, vereador Valmir de Agostin. A favor, vereador Zairo Casagrande. A favor. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, projeto de lei do Legislativo no PL 030/2020, de autoria do vereador Zairo Casagrande, que denomina a Rua Quintino Escremin. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de Obras, de Educação e de Fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando a deliberação em plenário. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, em votação o projeto. Vereador Ademir Honorato. A favor, vereador Aldinei Potelec. A favor, vereador Antônio Manuel. A favor. A favor, vereadora Leuda Silveira. A favor, vereadora Camila do Nascimento. A favor, vereador Deilton Feuser. A favor, vereador Paiol. A favor, vereadora Giovana. A favor, vereador Pastor Jair. A favor, vereador José Paulo Ferrarese. A favor, vereador Júlio Kamiski. A favor, vereador Moacir da Jore. A favor. A favor, vereador Salésio Lima. A favor, vereador Solange Barpe. A favor. A favor, vereador Valmir de Agostin. A favor, vereador Zairo Casagrande. A favor. O projeto foi aprovado por unanimidade. Terminada a ordem do dia, não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores para próximo dia 22 de junho do ano corrente, no horário regimental. Boa noite a todos.